Bom dia a todos. Hoje eu vou gravar para vocês uma aula sobre os primeiros passos para elaborar o referencial teórico, conforme o PowerPoint que eu coloquei lá no nosso link discussão dentro da disciplina. Qual é a primeira coisa que você deve se preocupar? Selecionar os livros que você vai utilizar, artigos científicos, deixando claro que você não deve usar sites como Jus Navegante. Então, é por isso que nós tivemos aquela aula de treinamento de base de dados digitais. Ou seja, artigos da internet, eles só podem ser utilizados no referencial teórico se forem de revistas científicas ou anais de congressos. Até aí, tudo bem. E o que é importante vocês saberem sobre as citações? Primeiro, todas as citações, elas devem ser guiadas pelo ano e a página que você está citando, seja do livro, seja de um artigo científico. Eu sugiro para vocês que vocês não utilizem livros tipo Direito Constitucional Esquematizado. Por quê? Porque esse tipo de obra serviu para você no primeiro semestre, quando você ingressou no curso de Direito. Como a nossa disciplina é basicamente no final do curso, você já tem uma maturidade acadêmica, obviamente que você deverá utilizar doutrina como fonte de pesquisa científica. É importante também que todos esses livros que você selecionou e os artigos científicos que você também selecionou em revistas eletrônicas, você vai lá no final do projeto e coloca já nas referências, não necessariamente dentro das regras da ABNT. Isso aí nós vamos ter uma aula específica sobre como fazer referências obedecendo a ABNT. Mas você deve colocá-las lá simplesmente para que você não tenha dificuldade depois, quando eu for ler o referencial teórico, de encontrar o livro daquele determinado autor, seja Luiz Roberto Barroso, qualquer doutrina da área que você está fazendo um projeto para uma futura pesquisa. Outra coisa muito importante que eu já quero avisar para vocês é que vocês não devem utilizar o APUD. O que é o APUD? APUD é quando você cita um autor que está citado por alguém. Tipo, a professora Blaine tem um livro e ela citou o Jorge Miranda. Ah, então eu quero citar o Jorge Miranda, mas eu não quero procurar o livro do Jorge Miranda e eu vou usar o APUD para dizer que Miranda, APUD, Caula, que sou eu, 2015, página 10, diz que... Não, isso não é bem visto na pesquisa científica e eu vou dizer rapidamente por quê. Porque o APUD ele não traz segurança para a pesquisa. Você não tem como saber se a Blaine realmente citou corretamente o Jorge Miranda. Então, o APUD ele só é aceito quando é um livro clássico de difícil acesso a ele até pela internet. Não sendo isso a situação, você ou procura o autor, o livro dele, ou um texto que esteja publicado na internet, um artigo científico em uma revista, ou você vai ter que esquecer aquele autor e não usá-lo na forma de APUD. E como eleger parte do texto para a citação? Toda citação ela deve trazer algo absolutamente relevante. Não vale a pena você citar parte do texto de um autor que não tenha uma grande contribuição científica e que promova a discussão daquilo que você está investigando. Outra coisa importante da citação é que você pode convergir ou divergir do autor que você está citando. O fato de você citá-lo não implica concordar com o que ele diz. Então, cada citação, logo após ela, você vai colocar o seu posicionamento. Por quê? Porque isso é que é pesquisa científica. Outra coisa importante é não ficar citando artigos da legislação. Por quê? Porque a legislação ela é pública.
Então, o leitor, se ele quiser, ele abre a legislação e verifica o que o artigo diz. Você pode mencionar o artigo. Agora, se esse artigo traz alguma discussão, ele é objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, ou se ele é muito criticado pela doutrina, aí sim, você pode citar, mas você não tem que citar diretamente. Você pode dizer o que o artigo diz com as suas palavras, ok? Nós temos a citação direta, que é uma citação que é exatamente o que o autor diz. E ela pode ser curta e pode ser longa. A curta, ela só tem até 3 linhas, certo? E ela vem no corpo do texto, continua com a Times fonte 12. Mas, se ela ultrapassa 3 linhas, não tem problema. Espero que seja muito importante o que você está citando. Mas você vai dar um recuo de 4 centímetros e vai reduzir a fonte para 10. Por que, professora Blaine? Porque isso é para trazer uma segurança e uma ética da pesquisa. O leitor vai saber que com 3 linhas com aspas é exatamente o que aquele autor diz. E com recuo também é exatamente o que o autor diz, apenas a diferença é que é uma citação direta longa. Professora, e a citação indireta? A citação indireta é a sua hermenêutica, a sua interpretação sobre o que o autor diz. Então, você faz a citação dentro de um parágrafo que não tem limite de linhas, mas no final você abre um parêntese, coloca o sobrenome do autor, o ano e a página e fecha parênteses. O que é que isso significa para o leitor? Ele vai saber que, por exemplo, Luiz Roberto Barroso fala sobre aquilo, mas não é com aquelas palavras, e sim com as suas palavras que citou o Luiz Roberto Barroso. Professora, e por que a BNT ela é tão importante? Bom, a BNT ela promove a segurança da pesquisa jurídica e a ética da pesquisa jurídica. Então, todas essas regras, a princípio elas podem parecer irritantes, mas elas têm uma razão de ser, que é fazer com que a pesquisa seja segura, porque a ciência ela tem que ser em benefício da sociedade. E também, uma coisa importante que eu quero falar para vocês é sobre o plágio acadêmico. Plágio é crime, está tipificado no Código Penal. Então, é importante que tudo que você leu, você diga de quem é a ideia. Ok, gente? Então, vamos avante, vamos lutar contra o coronavírus, mas vamos continuar com o nosso projeto. Um bom dia e saúde para todos.